Fala, elétrons! Tranquilo? Então, hoje a gente vai começar a conversar sobre separação de misturas. A gente já vinha conversando com a ideia de átomo, molécula, substância. Depois falamos de misturas e os tipos de misturas, homogêneas e heterogêneas. Então a gente hoje vai começar a conversar sobre como é que você separa essas misturas. Como é que você, tendo misturas de algum tipo, você consegue separar esses componentes? Bem, seguinte. O que é uma mistura, Eric? Vamos lembrar. Mistura é um sistema constituído por duas ou mais substâncias. Então, essas substâncias é tudo aquilo que tem características próprias. Então, quando você tem duas substâncias dentro de um sistema, dentro de um recipiente, a gente fala que é uma mistura. E essas misturas podem ser de dois tipos: misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Eric, qual é a diferença de cada uma delas? Beleza. Mistura homogênea é aquela mistura que apresenta apenas uma única fase. Ou seja, apresenta apenas uma única maneira de eu enxergar. Eu só enxergo uma única coisa ali dentro. Então, quando a gente fala de mistura homogênea, eu só estou enxergando uma fase. Então, por exemplo, água e açúcar. Água e açúcar é uma mistura homogênea. Por quê? Quando eu olhar para essa mistura, eu só vou ver o quê? Água. Então aqui, olha, a gente não enxerga outra fase, eu só enxergo a água. Por quê? Porque o açúcar está tão bem dissolvido nessa substância que a gente não enxerga o açúcar. Vamos ativar nossa canetinha aqui. Beleza. Então aqui, olha, eu não enxergo o quê? O açúcar. Eu só vejo a água. Então, mistura homogênea é aquela que apresenta uma fase. Ou seja, você só identifica um dos componentes. Beleza? Já para uma mistura heterogênea, é aquela mistura que eu enxergo o quê? Duas ou mais fases. Então, eu só vou enxergar, mais de uma fase. Então, por exemplo, água e óleo. Água e óleo, eu consigo identificar a porção da água e a porção do óleo. Então, eu vejo duas porções ali, eu vejo duas substâncias. Então, a gente está vendo o quê? Duas fases. E como eu estou vendo duas fases, eu tenho uma mistura heterogênea. Então, aqui, olha, a gente pode enxergar o quê? A gente consegue enxergar a fase do óleo em cima e a fase da água embaixo. Eric, vamos lembrar de uma coisinha aqui. Por que o óleo fica em cima e a água fica embaixo? Por conta da questão da densidade. Bom, sempre que você tiver um objeto, uma substância mais densa, a tendência é que ela vá profundo, que ela funde. Toda vez que você tiver uma substância menos densa, a tendência é que ela suba, ou seja, que ela boie. Então, a diferença de quem está embaixo e em cima é dado pela densidade dessa substância. Beleza? Então, a gente vai ver que existem técnicas diferentes destinadas a separar os componentes de uma mistura. Ou seja, existem maneiras técnicas de eu conseguir separar os componentes dessa mistura. E essas técnicas são divididas para misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Então, galera, na aula de hoje a gente viu um pouquinho sobre a ideia de misturas. Falamos sobre os tipos de misturas e que existem diferenças entre separação de misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Na próxima aula, a gente vai conversar só sobre separação de misturas homogêneas. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!